Salve Masters, salve empreendedores, salve você que quer trazer a riqueza para a sua vida, quer viver uma vida rica. Eu sou o treinador Vez Dimitruk e esse aqui é o último vídeo dessa série de riqueza que eu estou curtindo fazer, viu? Então hoje é dia 20 de maio de 2022 que eu estou disponibilizando esse vídeo e a gente vai ter amanhã, sábado, dia 21, o nosso workshop Riqueza das 9 às 14 horas. Então, dando uma lembrada, é gratuito. Você pode convidar uma pessoa que você queira, que você deseja, para qual você deseja riqueza. Pode convidá-la para participar também. Faz a nossa inscrição no site, faz a inscrição no site. Amanhã, das 9 às 14 horas, vamos trabalhar nossas crenças limitantes e padrões que estejam de alguma forma, padrões de aprendizado, que estejam de alguma forma impedindo o fluxo da riqueza, do financeiro, da abundância, da prosperidade na vida da gente. Você quer viver a riqueza na tua vida? Você quer ter abundância financeira? Eu penso que você deveria querer. E a gente vive em um mundo incrível. O planeta que a gente vive é fantástico, a Terra é um lugar maravilhoso e tem muita coisa legal. Agora, temos também uma questão muito séria de pobreza aqui no nosso mundo, no nosso planeta. O mundo inteiro, todo lugar. Sabe, aqui no Brasil, por exemplo, vou falar aqui do Brasil, e eu já estive fora do Brasil também, vi pobreza fora do Brasil. E aqui no Brasil, todas as cidades que eu conheci, eu já viajei bastante, e todas as cidades que eu conheci tem pobreza, tem gente morando na rua, tem gente morando em situações de favela, de trapiche, coisas do tipo. Eu lembro quando eu comprei o disco do Paralamas, que tem aquela música Alagados, né? Alagados, Strange Town, Favela da Maré, que é uma crítica à pobreza muito séria. E isso foi na década de 1980, 1987, 88, por aí foi quando eu comprei esse disco. Passou esse tempo todo e a gente continua com a mesma situação. Então a gente ainda tem favela, a gente tem trapiche, a gente ainda tem tudo isso aí que a gente tem. Nessa semana, por exemplo, se você está acompanhando as notícias, vendo em relação a São Paulo está, por exemplo, com uma situação séria, seríssima, de pessoas que moram na rua. Então o centro de São Paulo está tomado por pessoas que moram na rua, que moram em barracas, tem a questão da Cracolândia. Muitas dessas pessoas são, sabe, adictos de crack, por exemplo, e o pessoal tá tentando tirar de um lugar, mas tira de um lugar, vai para o outro. O pessoal existe, sabe, essas pessoas existem, essas pessoas comem, essas pessoas fazem xixi, essas pessoas fazem cocô, elas ocupam espaço no mundo. Então a gente está em pleno século XXI, a gente está vivendo toda essa maravilha da tecnologia que a gente está vivendo, e ainda a gente vive essa situação onde há muitas pessoas pobres. Eu queria muito, é um grande desejo meu e é uma das razões pelas quais também estou fazendo esse trabalho com a riqueza, porque eu desejo muito que cada um perceba que a questão da riqueza na vida da gente é uma questão de aprendizado, é uma questão mental e emocional. Tem recurso no mundo para todos nós. Nós temos injustiças nesse mundo? Sim, nós temos injustiças nesse mundo. E muitas pessoas receberam uma bagagem muito pobre em relação a isso, em termos de aprendizado. E muitas pessoas não têm competências desenvolvidas para ter um trabalho, para oferecer sua mão de obra de uma forma que tenha um acesso financeiro maior. Agora, ainda assim, está dentro de cada um de nós conquistar tudo isso. Todos nós somos capazes. A pessoa em situação de rua, será que ela é capaz de reverter a situação dela? Ela é capaz, sim, pode ter certeza. Agora, se ela tiver um pouco de ajuda, fica mais fácil. Aliás, para todos nós, se a gente tiver um pouquinho de ajuda, fica mais fácil. Agora, todos nós conseguimos o que a gente deseja. Eu penso que você deve querer a riqueza na tua vida, sim. Eu penso mais do que isso, eu penso que você tem a obrigação moral de trazer a riqueza para a sua vida e construir uma vida confortável. Eu não estou falando de querer ter Ferrari, coisas do tipo. Não, você pode querer se você quiser, vai lá, conquista, beleza? Mas não estou nem falando disso. Estou falando de você construir uma situação financeiramente confortável na tua vida. Acho que isso é o mínimo que todos nós temos que fazer. E nós temos uma obrigação moral de fazer isso. Eu mesmo tenho uma origem pobre, cresci em periferia, nasci e cresci numa situação de pobreza. Hoje a minha vida é um pouco mais confortável. Ainda não está do jeito que eu quero, não. Eu também tenho reveses, eu também tenho conflitos, também tenho tudo isso. Agora, graças a Deus, para mim, nunca faltou nada que eu precisasse, nunca falta. Então, esse aqui é o grande segredo. Só que a gente precisa estar aberto para esse fluxo, para que isso aconteça na vida da gente. E isso, às vezes, é um grande desafio. Agora, você deveria
sim ter isso como uma obrigação moral. Eu penso assim, obrigação moral é aquilo que você tem por você, não é por outra pessoa. Construir uma vida confortável para você, não por outra pessoa. Claro, você vai acabar afetando outras pessoas, naturalmente. Se você pode dar um acesso mais rico para teus filhos no quesito educação, por exemplo, se você pode, quando precisar de um hospital, ir num hospital mais rico em que você pode ser melhor atendido, o mínimo que está acontecendo aqui é que se você pode ir em um hospital mais rico quando você precisa de um hospital, então aquele hospital mais empobrecido tem uma vaga a mais para atender uma pessoa carente financeiramente. Então, quando você traz a riqueza para a tua vida e resolve essa questão na tua vida, você também, indiretamente, já está colaborando para construir um mundo mais rico. Então, sim, eu penso que você deve trabalhar, estudar, se desenvolver, aprender a ser negociante, a ser empreendedor, empreendedora, para poder construir uma vida confortável para você. E nisso você já está ajudando o mundo. Quando você deixa de ser pobre e se torna uma pessoa rica, você já está reduzindo a pobreza que existe nesse mundo. Pensa nisso. Começa com você. E claro, aí também você pode dar uma força para amigos, para parentes, para pessoas queridas que de repente estão precisando aí de um apoio na sua caminhada. De vez em quando a gente precisa sim de uma ajuda. Não tem nada de feio, não tem nada de errado nisso, tá? Todos nós somos seres humanos, há momentos que a gente vive nessa vida em que a gente tem dúvida, que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Agora, a nossa questão maior é que a gente tem pouca fé. Fé na vida. Que a vida vai prover pra gente tudo o que a gente precisa para vivê-la. Pensa nessa frase. A vida vai prover para você tudo aquilo que você precisa para vivê-la. Tá? É por isso o vídeo do acúmulo. Não tem necessidade de ficar acumulando as coisas. Confia na vida. O acúmulo, por exemplo, é a falta dessa confiança se reflete no acúmulo. Agora, uma coisa muito importante na nossa construção de riqueza, que aí eu quero terminar essa série falando disso, aí a gente vai ter o nosso workshop e vamos trabalhar isso daí. Agora, uma coisa muito importante é a questão da nossa origem. E a nossa origem é muito significativa em termos de como é que a riqueza se manifesta da vida da gente. E aqui há dois aspectos. E o primeiro aspecto tem a ver exatamente com o momento do nosso nascimento. Quando nós nascemos, o que acontece? O ato do nascimento é o nosso primeiro ato de vontade. É o primeiro ato que a gente tem, é o ato de nascer. Primeira conquista, vamos dizer assim. Não estou falando do ato como um sinônimo de conquista aqui. Nossa primeira grande realização, nossa primeira conquista é o nascimento. Então, o que acontece aqui? Se você tem um desafio para trazer a riqueza para a tua vida, para ganhar dinheiro, coisas do tipo, se isso é um desafio para você, é legal que você investigue até onde for possível para descobrir a situação de chegada tua nesse mundo. Mais especificamente, estou falando do teu nascimento. Porque, dependendo do que acontece nesse momento, isso pode sim criar bloqueios em termos de aprendizado que impeçam o fluxo da riqueza. O que acontece? É que a gente nasce pela gente mesmo. Ou seja, por isso que é a nossa primeira grande conquista, que é exatamente o nascimento. O bebê passa por um desafio muito estressante, cansativo, o ato do nascimento. E há pessoas que precisam de ajuda no ato do nascimento. Tá? Precisam de uma intervenção, uma mãozinha, literalmente, do médico, para que possam sair da barriga da mamãe. E isso inclui aqui situações de cesárea, situações às vezes de um parto invertido, situações às vezes assim de um parto que precisa de fórceps, por exemplo, como foi o meu caso, o caso do meu parto, por exemplo, que eu precisei de fórceps. Então o que acontece aqui é que no nosso primeiro movimento na vida, a gente precisou de ajuda nesse primeiro movimento. E isso aqui também fica como um aprendizado. Dessa forma, as pessoas que nascem nessa situação têm um desafio adicional. Eu não estou falando que isso fica bloqueado nem nada do tipo, tá? Estou falando que tem um desafio adicional, porque o primeiro ato que elas fizeram, elas precisaram de ajuda. E aí, ao longo da vida, e eu posso falar até pela minha própria experiência, a gente acaba ficando muitas vezes esperando que alguém nos ajude, coisa do tipo. Então, isso impede o fluxo da riqueza, porque nós somos seres que temos os recursos necessários para a gente
viver a vida da gente, para a gente caminhar com as nossas pernas, e isso inclui a gente ganhar o nosso dinheiro, a gente arcar com as nossas despesas. Naturalmente que há pessoas que têm deficiências, desabilidades, então a pessoa às vezes ela tem uma limitação mental, uma limitação corporal que pode impedi-la de trabalhar, de ser produtivo na sociedade, e aí essa pessoa precisa de ajuda de outras pessoas. Então há pessoas assim no mundo, tá? E também não tem nada de errado na gente ajudar pessoas que precisam de ajuda. Eu já falei isso nesse vídeo hoje, tá? Tudo bem, porque se cada um de nós estiver fazendo o seu e a gente estiver se dando bem fazendo o nosso, aí a gente pode dar uma forcinha para quem não é capaz de carregar o próprio peso. E aí tudo bem, vai dar para todo mundo. Até nisso, a vida é muito rica. Agora, se na situação de nascimento a gente precisou de uma ajuda externa, então isso também implica, porque a ligação de aprendizado que é feita aqui é exatamente essa em relação à minha própria conquista no nascimento. Isso é uma sentença? Quer dizer que isso vai bloquear para sempre o fluxo da riqueza na tua vida? Não, não é isso. Não é uma sentença. É um aprendizado. O que significa que você pode aprender outra coisa. Você pode ter um novo aprendizado. Só que talvez você precise ressignificar, explorar novamente aquela experiência lá de origem, tá? O outro aspecto aqui, quando eu falo da origem, é a questão da família mesmo, do sistema no qual a gente nasce, ou seja, o nosso sistema de origem. Então, quando eu nasço em uma família, e é o meu caso, por exemplo, nasci numa situação de pobreza. Então, quando a gente nasce num sistema e esse sistema é empobrecido, os nossos aprendizados sobre o mundo são empobrecidos também. Por quê? Porque todas aquelas pessoas daquele sistema são afetadas de alguma forma pela falta. Então a criança está lá, por exemplo, ela vê, por exemplo, um tênis na televisão. Mamãe, eu quero aquele tênis. Filho, esse tênis não dá pra gente comprar. Então vamos ter que escolher um tênis mais barato. Esse tênis não dá pra gente comprar. Então nessa frase, nesse tipo de frase, a criança ela se sente incluída aqui. Só que isso de repente é uma situação lá de infância. Mas a pessoa pode se desenvolver, ela pode crescer, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Só que de repente ficou lá na mente dela instalado aquilo, não, isso aqui não é pra gente, por exemplo, entendeu? Não dá pra gente. E aí, o que acontece com nós, seres humanos, é que nós somos muito fiéis. Só que até que a gente precisa entender essa questão da fidelidade, eu não estou falando de casal. Eu estou falando de fidelidade aos nossos aprendizados, fidelidade aos sistemas dos quais a gente faz parte e principalmente fidelidade ao nosso sistema de origem, que geralmente é o nosso sistema familiar de origem. Então, pode parecer estranho para quem está começando agora a explorar, a aprender esse tipo de conteúdo. Agora, para quem já está acostumado, por exemplo, com pensamento de constelação sistêmica, de constelação familiar, por exemplo, talvez já não pareça tão estranha essa ideia, não. Porque nós podemos ter aprendizados relacionados à fidelidade em relação à pobreza. E é aqui que está talvez, eu penso que é o maior desafio para a gente mudar a nossa identidade de pobre para uma identidade rica. Porque pode ser que a gente se sinta como se a gente estivesse sendo infiel a um sistema de origem. Então é muito importante compreender isso, tá? Porque digamos que você cresceu em um local pobre, em um bairro pobre, por exemplo, de periferia. E você cresceu e você fez amizades, e você teve namoros, relacionamentos afetivos, você tem pessoas significativas que cresceram com você. É aí que tá. Só que essas pessoas também são pobres. E talvez essas pessoas façam parte da tua vida de adulta ainda. E certamente os teus familiares fazem ainda. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte: você de repente começa a construir riqueza na tua vida. O que vai acontecer com os teus relacionamentos antigos? Vão sofrer uma mudança, não tem jeito, tá? Tanto em relação às pessoas da tua família, quanto aos seus amigos. E aí que você precisa refletir se você realmente deseja a riqueza na tua vida. Porque a riqueza vai mudar a forma com a qual você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com seus amigos, com seus parentes e tudo mais. Talvez
existem algumas pessoas que não queiram mais andar contigo, conversar contigo. Talvez algumas pessoas falem assim, você ficou metido, você ficou rico, coisa do tipo. Já ouviu isso? Você já deve ter ouvido isso. Então, talvez você não tenha ficado metido nem nada disso. É que sabe o que acontece? De repente você se tornou uma pessoa rica. Aí você pega o teu marido, tua esposa, e fala assim, vamos no jantar, vamos sair para jantar? E de repente você sai para jantar e vai em um restaurante legal. E talvez você gaste R$1.500, R$2.000 em um jantar. Em São Paulo há restaurantes assim. E aí você gastou R$2.000 num jantar. Aí você tem de repente na tua rede de relacionamentos pessoas que talvez nunca sejam capazes de pagar R$2.000 um jantar, porque são pessoas que vivem empobrecidas pelos aprendizados delas. E pessoas que de repente talvez ganhem pouco mais do que isso, um salário mínimo, por exemplo, é um pouco mais do que isso. Então, o que acontece aqui? Você não vai poder trocar com essa pessoa, você não vai poder chegar para ela e falar, olha, ontem eu saí com meu marido, com minha esposa, a gente foi no restaurante, gastamos R$2.000, você não vai poder contar isso. Por quê? Porque isso é proibido? Não, porque talvez a pessoa se sinta, tenha sentimentos negativos nesse momento. Então, aí vai afetar o teu compartilhamento. E compartilhamento, por incrível que pareça, compartilhamento é uma palavra muito importante pra gente. Não sei se você conhece essa palavra, compartilhamento. Conhece? Conhece, né? Tá na moda nesse negócio de rede social, compartilha e tal. Compartilhamento é uma palavra que é muito banalizada no nosso sistema. Compartilhamento é algo muito significativo pra gente. Compartilhamento é quando de repente eu tenho uma experiência muito legal que eu vivenciei. Então, pegamos aqui o exemplo da rede social, a pessoa tira uma foto do prato de comida e manda na rede social. Então, compartilhar é assim, de repente eu tive uma experiência muito legal e eu quero compartilhar com você porque eu quero que você sinta o que eu senti também naquela experiência. Isso é que é o compartilhamento. De repente, compartilhamento virou um sinônimo de ostentação muito estranho. Agora, o compartilhamento, esse compartilhamento que eu estou falando, de eu querer que você sinta, experimente o que eu experimentei, isso é algo muito importante para nós, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em relacionamentos sistêmicos, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de toque, nós precisamos de conversa, nós precisamos de abraço, nós somos seres humanos, somos seres de trocas. E por incrível que pareça, isso pode ser um bloqueio para a riqueza. Se você cresceu em um sistema pobre, se todos os teus amigos são empobrecidos, se a tua família é empobrecida. Por quê? Porque de repente, se você começa a ter abundância financeira, você começa a enfrentar alguns desafios. Você começa a se sentir um pouco excluído ou excluída de algumas trocas. Claro, porque de repente você está uma pessoa rica agora e para você não vai mais então ficar reclamando do preço da conta de luz. Não vai, né? Você rica não vai reclamar do preço da conta de luz, né? Então, aí você não vai mais reclamar do preço do seguro do teu carro. Não vai, né? Tá, beleza. Então, é aí que tá. Mas de repente você encontra o teu amigo, tua amiga de infância, de adolescência, e de repente a pessoa tem uma situação financeira limitada. Isso não é vergonha para ninguém, tá? A pobreza não é uma questão de vergonha, não é, tá? A questão é que qualquer pessoa pode ser pobre. E na verdade qualquer pessoa pode ser rica também, já falei disso, não tá proibido no sistema. Agora muita gente não se sente capaz, nem merecedor. Então eu tenho que me sentir capaz de conquistar isso para mim. E eu tenho que sentir que eu mereço. E aí que a questão da fidelidade às vezes pega. Porque de repente também fica assim, poxa vida, minha família também é tão pobre, pessoas sofreram tanto e não sei o quê. E de repente eu me pego e falo, será que eu mereço ter um carro bom? Será que eu mereço ter uma roupa boa? Será que eu mereço sair para um jantar e gastar um dinheiro que daria para alimentar uma família toda? E aí que a coisa começa a ficar sinistra. E eu estou usando essa palavra propositalmente, porque é aquele negócio que eu também já falei num vídeo anterior. Você está aqui, jantando num restaurante, gastando, sei lá, R$500, R$1.000 num restaurante. Não tem nada de errado nisso. E também, não é por isso que outras pessoas vão passar fome. Agora, percebe? Se você tiver essa relação, você começa ali
a se sentir mal por ter a tua riqueza. Então isso vai bloquear, sim, o fluxo da riqueza na tua vida. Por isso, as nossas fidelidades de origem, é muito importante que a gente encontre formas saudáveis da gente lidar com isso para poder fazer essa transição. Porque quando uma pessoa era pobre e ela se torna uma pessoa rica, muda muita coisa na vida dela. Pode ser que ela queira morar num bairro diferente do que ela cresceu. Então talvez ela tenha crescido na periferia, talvez queira morar num bairro legal. Então ela vai se mudar para um bairro legal. Ela vai dirigir um carro diferente. Ela vai começar a ter acesso a coisas e situações que as pessoas mais pobres não têm esse acesso. Então ela pode comer uma comida melhor, pode usar uma roupa melhor, ela pode ter um carro melhor, ela pode, por exemplo, fazer viagens para o exterior, ela tem acesso a cursos, treinamentos, há uma série, uma gama de coisas que pessoas pobres não têm acesso. E nisso, ela pode se sentir culpada, ela pode se sentir infiel ao sistema de origem dela, como se ela estivesse traindo aquelas pessoas com quem ela cresceu, porque aquelas pessoas são pobres e ela de repente ficou rica. Dessa forma, você tomar a decisão de trazer a riqueza para a tua vida, de trazer a abundância financeira, é uma decisão muito importante, é uma decisão muito séria e é uma decisão que vai afetar sim os teus relacionamentos. Eu não estou falando que isso vai ser ruim, não, eu não estou falando isso. Até mesmo porque, como eu falei no começo do vídeo, isso não é ruim. No momento que você se torna uma pessoa rica, você também já está reduzindo a quantidade de pobreza que tem na Terra. E nesse momento também você pode ajudar outras pessoas da tua família, teus amigos, por exemplo, também a enriquecerem. Então isso acaba sendo legal para todos nós, para o planeta inteiro, para o mundo inteiro, para todos os seres humanos. Então isso é muito bacana. Não tem nada de errado em você conquistar um carro bom, ter uma roupa boa, comer uma comida boa. Isso não tem nada de errado, não tem nada contra a espiritualidade, nem nada do tipo, ok? Muito pelo contrário. Você pode ajudar mais se é o teu intuito a ajudar. E se o teu intuito não é ajudar ninguém, de qualquer forma você se tornando rico ou rica, você já está ajudando. Por quê? Porque você está fazendo o fluxo da riqueza girar no mundo, girar no universo. Então, aqui também isso é muito legal. Agora eu quero que você pense nisso. Pense nisso. Imagina você uma pessoa rica. Como é que isso vai afetar os seus relacionamentos? Relacionamentos com a tua família, com pessoas que são significativas para você, teu relacionamento com seus amigos. Como é que vai ficar a partir daí? Porque certamente vai ter alguma mudança. Como é que você vai conduzir isso? E se tiver esse negócio aí de se sentir culpado, de se sentir infiel, se tiver um sentimento, uma sensação assim, isso precisa sim ser trabalhado. Então, muito obrigado. A gente se vê no nosso workshop amanhã, dia 21, a partir das 9 horas. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém para participar. Lembrando que ele é totalmente online e gratuito, tem que fazer inscrição no site. Um grande abraço. Obrigado.